As eleições já estão batendo na porta. Nesse domingo, cerca de 156 milhões de brasileiros vão às urnas votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Mas às vésperas dessa data tão importante, ainda existem muitas dúvidas. O que pode ou não no dia da eleição? Como funciona o processo eleitoral em si? A gente pediu a participação do pessoal de casa e recebemos várias perguntas. Para ajudar a gente a responder todas elas, já está aqui com a gente o Eduardo Braga, que é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Um prazer te receber aqui nessas vésperas da eleição. Realmente está quase aí, mas ainda dá tempo da gente pesquisar os nossos candidatos um pouco mais e também tirar as nossas dúvidas. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Nesses últimos dias, é importante esclarecer para o eleitor algumas situações específicas. E para a gente começar o nosso bate-papo, qual o horário que as sessões abrem e fecham esse ano? E como ficam os estados com fuso horário diferente, como por exemplo Acre e Mato Grosso? A votação aqui em Minas é de 8 às 17 horas, horário de Brasília, né? Então, às vezes está tendo um pouco de confusão, porque para respeitar o fim do horário às 17 em todos os estados, né? Alguns locais vão começar a funcionar de 7 e ir até as 16, ou outros vão funcionar de 9 às 18, para que todos se iniciem e encerrem no horário de Brasília. Então, Minas Gerais é 8 às 17, esses outros estados aí, por questão de fuso horário, eles vão começar ou um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, para que no final, às 17 horas, horário de Brasília, todo mundo tenha encerrado junto. E qual que é a ordem da votação? Na hora que a gente chegar lá na urna, for começar a digitar os numerozinhos, qual a ordem que a gente vai votar? Primeiro para deputado federal, são 4 dígitos, depois deputado estadual, 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador e presidente, 2 dígitos. E muita gente fica na dúvida do que pode levar. Para a gente começar, então, a sanar essas dúvidas, pode levar santinho para a cabine da votação? Não só pode, como a gente recomenda que seja anotado o número, o santinho que eu digo é aquela colinha, né? Exatamente. A gente recomenda que seja anotado, o eleitor leve, porque são muitos votos esse ano, né? Então, o eleitor normalmente não consegue guardar tudo na cabeça. Então, a gente recomenda, lembrando que não pode fazer a colinha no celular dessa vez, né? Já não podia, né? Mas não pode. Então, ele pode anotar, sim, os números mais num papelzinho. E o celular, né? O celular pode levar, não pode levar? Como é que fica? Olha, a proibição do uso do celular na cabine já é antiga, desde uma lei desde 2009. O que houve agora esse ano é que o TSE, por meio de resolução, reforçou essa informação de que o celular, o eleitor não pode entrar na cabina de votação, na urna, com o celular. Mas o eleitor pode sim levar o celular para votar, porque um dos modos de se apresentar a identidade é o aplicativo e-título, né? Desde que tenha foto, é um dos mecanismos hábeis para o eleitor se identificar. Então o eleitor pode chegar com o celular até a sessão, usá-lo para se identificar, mas após isso ele deve deixar o celular numa cadeira ou numa mesa ao lado da cabina e entrar para votar na urna sem o celular. Isso é muito importante a gente reforçar, porque parece que toda eleição tem fotos vazadas de pessoas que fazem isso. Isso é crime, isso está errado e voto é secreto. Então vamos usufruir muito bem desse nosso direito, né? Perfeito. O eleitor não pode filmar seu voto. Às vezes alguns eleitores falam assim, mas eu quero filmar para confirmar que está tudo certo, né? Na verdade, isso não é o meio hábil. Se houver algum problema, eventual problema na urna, ele pode comunicar ao presidente da sessão, falar que está tendo algum problema. A filmagem do voto ela é proibida, é crime, como você mesmo falou, né? Porque quebra o sigilo do voto. Aqui em Juiz de Fora nem tanto, mas em outras cidades menores, muitas vezes parece que não, mas um empregador pode obrigar um funcionário a filmar o voto, porque se não votar em determinado candidato, ele vai ser mandado embora. Então, para evitar esse tipo de situação, é proibido o uso do celular de filmar dentro da cabina. E o eleitor que não cumprir as leis eleitorais, como por exemplo, né, aquele que não aceitar entregar o celular antes de entrar na cabine de voto, pode ser punido de quais maneiras? Olha, se ele se recusar, se ele estiver com o celular e se recusar a deixar o celular, ele não vai poder votar, né? Ele vai ser impedido de votar. A orientação dada ao mesário é que esse eleitor seja retirado do local, né? Seja convidado a se retirar, mas caso ele comece a tumultuar o local, o presidente da sessão tem que chamar a força policial para retirá-lo e aí vai dar o devido andamento legal do processo, vai ser registrado um TCO. O eleitor que bagunçar a eleição certamente vai responder isso criminalmente. E Eduardo, a gente pediu a participação do pessoal de casa e vamos colocar aqui então a pergunta da Priscila de Rio Novo. Já tem um vídeo pra gente, pra soltar?
Ei, bom dia, me chamo Priscila, sou de Rio Novo e eu queria saber se no dia da eleição tem que levar o título de eleitor ou eu posso mostrar o digital pelo aplicativo. Muito obrigada. Se ela for uma eleitora que tenha a biometria coletada, ou seja, se lá no e-título tiver a foto dela, basta só o aplicativo. No entanto, se ela não fez biometria e se o aplicativo está sem foto, ela tem que apresentar junto com esse aplicativo um documento oficial com foto. Pode ser identidade, carteira de habilitação, passaporte, enfim, qualquer documento com foto. E ontem a gente deu aqui no Manhã Diversa a notícia de que vai ser permitido, né, a venda de bebidas alcoólicas em Minas Gerais durante o dia da eleição. Mas e aí como é que fica, né? Vai ser permitido ingerir bebida alcoólica dentro dos locais de votação? A pessoa pode ir embriagada votar? Tem alguma coisa em relação a isso? Essa determinação de lei seca ou não compete à Justiça Eleitoral, né? Foi uma determinação do governo do Estado que regula sobre isso, né? Então a Justiça Eleitoral só cumpre essa determinação. Então está permitido esse ano, né, o uso, o consumo, venda e consumo de bebida. A orientação dos mesários é que não pode entrar com bebida alcoólica, né? Mas um eleitor, por exemplo, que já está alcoolizado e entra, a gente não consegue, o mesário não consegue talvez identificar se realmente ele está alcoolizado ou não. Então vai muito do bom senso ali do momento. Obviamente, se for um eleitor que estiver tumultuando, estiver causando confusão, vai ser tratado da mesma forma, chamando a força policial para resolver o caso. Mas em regra ele não pode entrar com a bebida, né? Óbvio, nem no local, né? E se estiver muito alcoolizado de modo a afetar o andamento da eleição, certamente também será chamada a força policial. E agora mais uma pergunta importantíssima do pessoal de casa, dessa vez da Bia, de Juiz de Fora, que quer saber o seguinte, vamos ver. Olá, meu nome é Beatriz, estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. A minha dúvida é sobre quais documentos eu posso levar para apresentar no dia da votação. A identidade, carteira de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional, certificado de reservista ou o e-título, desde que o eleitor tenha biometria. São esses documentos. E lembrando que o eleitor só com o título de eleitor ele não consegue votar. Obrigatoriamente ele tem que levar um documento com foto. Não há exceção a essa regra, ele tem que ter um documento para votar junto com o título. E como que eu faço para consultar o meu local de votação? Esse, inclusive, é o nosso maior problema atual. Porque muitas pessoas elas não sabem onde elas votam. Às vezes elas sabem o local, mas elas não sabem qual a seção. Então, Juiz de Fora, por exemplo, tem muitos locais com mais de 10 seções. Então, ela teria que ir de porta a porta, né, para saber qual é o local que ela vota. E agora, com a instituição do título NET, ou seja, o eleitor pode fazer o título de casa, muitas vezes ele faz uma transferência, uma alteração de nome, e aí o título muda, né, muda a seção, e ele continua com aquele título verdinho que a gente conhece, né, que já está desatualizado. Então a orientação é que ele baixe o aplicativo e-título, porque lá tem exatamente a seção atual desse eleitor. Se ele não puder baixar ou não tiver como, ele pode ligar para o número 148, é um número do tribunal que ajuda a resolver essa questão. Ou também entrar no site do TSE, pelo site do TSE lá em consulta local de votação, colocando os dados pessoais, ele consegue saber a seção em que ele vota. Você falou então do aplicativo do e-título. Eu tenho visto mensagens falando que até sábado que o pessoal vai ter para baixar, tem essa... Sim, chegou essa orientação que no domingo o eleitor não conseguirá baixar. Acho que é justamente para não ter uma questão de muitos... vão ter muitos acessos no dia, né? Por conta de descobrir qual é o local, justificativa também é feita no aplicativo. Então, de modo a não ter um acesso muito grande, volume muito grande, o aplicativo tem que ser baixado até a véspera. Gente, não vamos deixar em cima da hora para fazer isso. Então já coloca aí no intervalo, baixar o e-título, porque 5 minutinhos já tá resolvido. Em menos de 5 minutos você resolve isso e depois vai evitar problemas. Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 17 minutos. Hoje é o último programa antes das eleições. Por isso a gente está tirando todas as dúvidas que os eleitores apresentaram para a gente. E quem está ajudando nessa missão é o Eduardo Braga, que é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Então vamos a mais perguntas, porque realmente bombou de dúvidas e a gente tem que tentar sanar até domingo. Para a gente continuar o nosso bate-papo, como faz para pagar a multa por não votar? O eleitor tem a opção de emitir a multa pelo site do TSE ou do TRE, ou também dirigir-se à central de atendimento ao eleitor aqui em Juiz de Fora ou em qualquer outra cidade, né? Procura o cartório eleitoral e emite a multa. Lembrando que a multa por si só não é um impedimento para votar.
E quem não votou e nem justificou na eleição passada, pode votar esse ano? Isso. 2020 houve uma suspensão de todas essas pendências de quem não votou, justamente por conta da pandemia, muita gente deixou de votar por conta disso, então o TSE optou por suspender qualquer tipo de cobrança em relação a 2020. De 2018 para trás, ainda que o eleitor tenha deixado de votar em alguma eleição, ele pode votar esse ano sem problema algum, tá? O que o eleitor que não vai conseguir votar é aquele que deixou de comparecer a 3 eleições consecutivas. Então, esse eleitor que deixou de votar, por exemplo, 2 turnos de 2016 e um de 2018, ele teve o título cancelado e ele não consegue votar. Mas uma multa apenas, uma ausência apenas ou ausências alternadas não impede o voto no domingo. E antes da pandemia estava rolando a campanha para o pessoal realmente cadastrar a biometria, com filas grandes. Essa biometria, ela é obrigatória? Quem não conseguiu fazer essa biometria consegue votar nessas eleições de 2022? Como que está esse caso? Ano passado, a gente fez o cancelamento de todos os eleitores de Juiz de Fora, especificamente, porque aqui a biometria era obrigatória, então a gente cancelou o título de vários eleitores porque não fizeram a biometria. No entanto, o TSE, ano passado, suspendeu esse cancelamento, então os eleitores que não têm biometria, eles vão poder votar, mas após a eleição, esses eleitores voltam a ficar cancelados. Então, nos municípios em que a biometria já é obrigatória, como é o caso aqui de Juiz de Fora, eles vão ter que procurar a Justiça Eleitoral para fazer a regularização, mas ainda não há uma previsão ainda de quando essa biometria irá voltar. Mais uma pergunta em vídeo agora, dessa vez do João Vitor de Juiz de Fora. Vamos ver? Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Meu nome é João Vitor, eu sou aqui de Juiz de Fora e eu queria saber, tem alguma restrição para as roupas no dia da votação? O eleitor ele não pode votar sem camisa, né? Não pode, mas ele pode votar de bermuda, de chinelo, de camiseta. Não há problema algum em relação a isso. O eleitor também ele tem a possibilidade de se manifestar de maneira silenciosa e individual. Isso quer dizer que ele pode votar com a camisa do eleitor, né? Com a camisa do candidato, com aquele adesivo, até com uma bandeira, desde que ele não esteja em grupo e desde que ele não verbalize nenhuma manifestação sobre candidato. Importantíssima essa pergunta do João Vitor, porque tem rolado muitas notícias aí nas redes, no Zap da vida, de realmente, tá proibido votar com esse tipo de camisa, tá proibido votar. Então, realmente, só é proibido votar sem a camisa, então não pode, vamos vestidos, mas que fica, então, essa liberdade de realmente a pessoa usar a camisa que ele quiser, sendo que não pode expressar, então, por fala, tentando coagir outras pessoas, né? Perfeito. Inclusive, essa era a dúvida do Paulo aqui de Juiz de Fora, que ele queria saber se pode votar com a camisa da seleção ou de qualquer outro time de futebol. Então pode. Pode votar, até porque esse ano é um ano de Copa do Mundo, não tem problema algum votar com a camisa da seleção brasileira, não. Vamos a mais perguntas do pessoal, agora da Luísa, também de Juiz de Fora. Oi, meu nome é Luísa, eu sou daqui de Juiz de Fora e eu queria saber se esse ano nas eleições é obrigatório usar máscara durante a votação. Obrigada. Depende da legislação que o município deu ao momento, né? Então, depende do que está determinado pelo município. A Justiça Eleitoral vai seguir o que o município determinou, mas me parece que, se eu não me engano, acho que todos os municípios aqui de Minas, eles estão, não é mais obrigatório o uso de máscara, então não precisa usar máscara. Os mesários, eles vão receber um kit de máscara, eles poderão usar, mas não é obrigatório. E quem está preso, pode votar? Depende. Quem está preso em unidade de custódia provisória podem votar desde que tenha sido feito um procedimento prévio em relação a esses eleitores. Tá? Em regra, quem está preso não vota. Alguns municípios eles colocam sessões eleitorais dentro de alguns presídios e esses eleitores que não têm condenação criminal transitada e julgado, eles podem até votar desde que tenha feito um procedimento prévio. E a gente recebeu participação do pessoal de casa, a Cíntia de Juiz de Fora. Muito obrigada, Cíntia, pela sua participação. E ela falou o seguinte: oi, bom dia. Minha filha estragou meu título. Posso votar só com identidade? Como que fica nesse caso? Pode votar só com a identidade desde que ela saiba qual é a sua sessão eleitoral, né? Aquela questão que a gente trouxe mais cedo, se ela não sabe se ela sabe só o local, e dependendo se o local tiver muitas sessões, ela não vai saber qual é exatamente a sala. Por isso, de novo, a orientação de que ela baixe o aplicativo e-título. Não tem problema algum ela ter perdido o título em papel, mas se ela tiver o e-título no celular, ela vai saber exatamente onde ela tem que ir votar. Então fica aí o reforço para todo mundo baixar o título de eleitor no celular, até para ter um caso, perdi o título de eleitor, perdi, enfim, alguma coisa. Tá tudo ali no e-título.
Recebemos então mais uma pergunta de vídeo da Tamara de Juiz de Fora, olha só. Meu nome é Tamara Ribas, eu falo de Juiz de Fora e eu queria saber quais manifestações políticas são aceitas no dia da eleição e quais que são consideradas boca de urna. O eleitor, ele não pode se manifestar de maneira verbalizando, né, a sua preferência, e também ele não pode, nenhuma pessoa pode tentar convencer uma outra a votar. Então, a boca de urna caracteriza quando um terceiro procura um eleitor e fala, por que você não vota nesse candidato? Toma aqui meu santinho. Isso sim é boca de urna. Então esse tipo de procedimento, aliás, nenhuma propaganda eleitoral pode ocorrer no dia. Então não pode passar um carro de som, não pode ter bandeira, várias pessoas segurando bandeiras, né, em conjunto, e não pode nenhuma pessoa tentar regimentar uma outra para votar em candidato A ou B. E o eleitor que flagrar, então, alguma irregularidade durante esse processo de votação, como que ele faz para denunciar? Quais são os canais de denúncia? Olha, ele pode fazer uma ligação direta para o seu cartório eleitoral, informar o que está acontecendo. Ele pode ligar também para a Polícia Militar, dependendo da situação, a Polícia Militar, que é parceira nossa, né? A gente tem, o Tribunal Regional Eleitoral tem um termo de cooperação com a Polícia Militar. Então eles têm a sua logística de colocar um policial próximo a cada local. Eles também podem entrar em contato direto com a Polícia Militar, ou nos cartórios eleitorais, ou ligando também para o cartório, explicando o que está acontecendo. E a gente tem também um aplicativo que chama Pardal. Ele é direcionado para propagandas eleitorais irregulares. Então, se for relacionado à propaganda, ele pode baixar o aplicativo, entrar, tirar uma foto, chega imediatamente para a gente dá um andamento correto. A gente recebeu aqui agora pelo ponto uma informação de que algumas pessoas estão encontrando problemas no e-título que está dando erro. O que elas devem fazer quando isso acontece? Tem algum lugar telefônico que elas possam ligar, alguma forma de resolver isso? Talvez, dada a proximidade da eleição e o grande volume de acesso, pode ocorrer mesmo algumas pequenas quedas, né? Então a gente orienta o eleitor a tentar mais vezes, né? E desinstalar e instalar o aplicativo, essa é a orientação. Não há nenhum telefone que o eleitor possa entrar em contato em relação a isso, não. Inclusive, tinha uma atualização recente no aplicativo que apareceu, inclusive, notificação para mim. Eu já atualizei o meu, então talvez, né, caso o seu não esteja lá com essa notificação ativa, ele pode estar precisando de ser atualizado também. Também. Né? Em 2020, a gente teve um pequeno problema em relação ao uso do aplicativo no dia da eleição, por conta do volume mesmo de acesso. Mas me parece para esse ano houve uma correção lá da parte de TI, do tribunal, então parece que vai ficar tudo bem, né? Vamos observar se vai ficar estável. Eduardo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o espaço está aberto para você falar, realmente estimulando as pessoas a votar, a exercer esse direito tão importante, tão fundamental e tão simples. Então, e já agradecendo realmente por você ter esclarecido as nossas dúvidas, as dúvidas do pessoal de casa, e muito obrigada para todo mundo que participou com dúvidas super pertinentes. Sim, né? É bom a gente esclarecer isso à véspera da eleição, né? É importante o eleitor estar informado do que tem que ser feito. O voto é obrigatório, mas às vezes o pessoal reclama assim, mas se a gente está numa democracia, por que a gente não pode votar, né? Por que a gente é obrigado a votar? Mas quando você deixa de votar, você está permitindo que outra pessoa escolha o seu candidato por você, né? Então a gente orienta o eleitor que faça o seu voto, preferencialmente vote no período da tarde, que historicamente é um momento mais tranquilo, e se Deus quiser vai dar tudo certo no dia da eleição. Muito obrigada pelas informações.